Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta casa tão abençoada. Pode parecer repetitivo o que eu vou falar, mas é só para lembrar, tá? Do asilo. Aqueles senhores e senhoras que tanto precisam da gente. Então, quem não esteve aqui em dias anteriores, nós estamos... o Isaías encabeçou, junto a nós todos, uma campanha para buscar fundos para a gente ajudar na compra de fraldas para o asilo. Então, quem puder ajudar com qualquer valor, a gente agradece muito. Eles mais ainda, tá? Então, se vocês puderem, quem já ajudou, muito obrigada, porque bastante gente já ajudou. Já encontrei algumas pessoas que falaram que vão trazer a semana que vem. Então, a gente agradece, tá bom? Elevemos o nosso pensamento a Deus neste momento, acerenando os nossos corações, nos acalmando, deixando um pouquinho de pensar nas atribulações do dia e agradecendo todas as dádivas e bênçãos divinas. Muito obrigada, Senhor. Como todas as quintas, a gente faz os 10 primeiros minutos, acompanhando esse livro com 5 pães e 2 peixes, que é psicografado por Carlos Bacelli e irmão José. Hoje nós vamos falar do tema, no capítulo 5, o maior problema. Se te convenceres de que os outros são criaturas tão frágeis quanto te revelas, com ninguém te decepcionarás. Eu quase não estou nervosa, viu, gente? O maior problema do relacionamento humano é que o homem sempre espera do outro a compreensão que ele próprio nunca demonstra possuir. É um tema muito abrangente esse, gente. Ele é um tema de palestra esses 2 parágrafos pequenininhos. Então ele vai abrindo tanto leque para a gente falar, que aí eu tentei fazer uma síntese. Por que será que a gente se decepciona com as pessoas, né? Isso é todo dia. Não adianta a gente falar. Sempre a gente se decepciona, às vezes por nada, uma coisinha tão pequena, né? E é uma decepção, né? Como se fosse acabar o mundo, né? Porque na realidade, a gente espera que os outros façam do nosso jeito. A gente não entende que cada um tem o seu jeito, né? Então, o que acontece? Lá vai a decepção, né? Lá vai aquele jeitinho. Por que ele não fez o que eu gostaria que ele tivesse feito do meu jeito? Aí hoje, lembrando o Dia das Mulheres, parabéns a todas as mulheres. Não se decepcionem se vocês não receberam uma flor, porque vocês não pediram, meninas. Homem é prático. Por que a gente Não, nada contra, sério, viu, gente? Mas o que eu vi o Rossandro, depois que eu escutei uma palestra do Rossandro, a gente passa a entender, né, mais os homens. Porque eles falam que os homens são práticos, eles são razão. Os homens pensam pela razão e as mulheres pela emoção. Se você gostaria de ter ganhado uma flor, pede. Eu falei, mas que sem graça quer pedir? Mas é simples, ele vai te dar uma flor.
Se você quer comer uma pizza, fala que aquele dia você gostaria de comer uma pizza. Ele leva. Então é mais ou menos por aí. A gente fica brava depois que ele não lembrou de dar uma flor. Ai, que decepção. Que ele não me levou comer pizza aquele dia que era o dia da pizza. Mas é só na nossa cabeça que o dia tal, né? Ai, tal dia, né, de certas coisas, mas eles não têm isso. Só ganhou parabéns hoje. Não, mas não por isso. Porque na realidade o Dia das Mulheres é comércio, né? Essa é a verdade. Nem deu, Guilherme nem deu. Olha que vergonha. Nossa, eu não quero nem ver a Patrícia, que ela tem nome, a mulher dele chama Patrícia também. Então, a partir do momento que a gente entender que todo mundo tem, que é básico, gente, o seu jeito, eu não tenho dúvida que a gente vai se decepcionar menos. Não tem como a gente se decepcionar, né? E é natural. Isso é tão natural, mas a gente leva pelo lado ruim. Agora, o outro parágrafo, que ele vai estar falando do relacionamento. Qual é o maior problema, na realidade, que ele destaca aqui? O maior problema do relacionamento humano, ou seja, de nós nos relacionarmos com outra pessoa, é que a gente espera que o outro compreenda, tenha a compreensão que nós não temos. Como nós podemos exigir do outro que ele saiba, entre aspas, o que a gente acha que a gente sabe mais do que a gente? Então não tem como isso. O que é um relacionamento? Eu peguei aqui até no dicionário para a gente entender. E, gente, relacionamento fala tudo o que a gente tem que fazer e a gente não faz. Relacionamento significa a ligação entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses, afinidade. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação, que é um problema grande, que a gente às vezes deixa de ter, que é a falta de comunicação, isso causa muito problema, e atitudes que devem ser de reciprocidade para boa convivência, ou seja, nós temos o nosso limite e o outro também tem o limite dele. Todos os direitos que nós temos, o outro também tem. Todos os deveres que nós temos, o outro também tem. E no relacionamento a gente esquece que tem o outro. A gente pensa que somos só nós. Então não há relacionamento se não há o outro. Então aqui falou várias vezes o outro. Então isso é muito importante. Olha aqui também. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas. Fechou, né? Simples, né? Super simples. E a gente não consegue colocar em prática. Impressionante. Aí, uma coisa muito importante, por exemplo, não podemos exigir do outro o que sequer somos ou fazemos. Por exemplo, como que eu vou exigir paciência do outro se eu não tenho? Tem como? Como eu vou exigir tempo do outro se eu não tenho tempo? Eu nunca tenho tempo. Eu quero que ele tenha. O outro que eu digo, gente, em todos os sentidos. É patrão, é empregado, é o vizinho, é o marido, é a mulher, seja ele quem for, o relacionamento de outro ser que esteja com a gente. Então é muito importante que a gente não pense só que é marido e mulher, né? A gente exige que o outro seja compreensivo e a gente não. Então não tem como a gente exigir sem a gente sequer ter nem um pouquinho. Então essas exigências não têm fundamento, né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais humilde na realidade. E rapidinho para finalizar, já está finalizando o meu tempo, peguei um trecho do livro Pensamento e Vida. Gente, quem não tem esse livro, é um livro de cabeceira. É um livro maravilhoso, que cada página é um ensinamento enorme. Então, se vocês puderem ou emprestar ou adquirir, vai ser maravilhoso.
E o trecho deste livro, o título é Entendimento. Apequenar-se para ajudar sem perder a altura. Assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Ou seja, nós mesmos temos que mudar e não podemos exigir a mudança do outro. É cada um no seu tempo. E agora, para finalizar, a humildade é o reconhecimento da grandeza de Deus. Boa noite a todos. As nossas boas-vindas a todos, né? Que bom que você está aqui nessa noite, que você deixou, né, a novela, o comodismo da nossa, né? Porque a gente está em casa, estamos comodamente instalados. E que bom, né, que você deixou um pouco para estar aqui conosco nesta noite. É muito importante a sua presença. Se não fosse a sua presença, para quê, né? Estaríamos aqui. Então, esses momentos em que nos confraternizamos, momento em que ouvimos uma leitura feita pela nossa companheira Patrícia, trazendo para nós, né, deste livro maravilhoso do Bacelli, tem tantos livros de autoajuda. Então, nós só não encontramos ajuda em nossas dificuldades se não quisermos. Em todos os locais aonde se reúnam pessoas falando em nome de Deus, sempre vai ter uma palavra, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para todos nós. Então, agradecemos de todo o coração a sua presença, agradecendo a Deus, né, essa chuva gostosa que caiu hoje à tarde, fazendo com que o calor, né, que estava muito grande, também se amenizasse. Todas as quintas-feiras a gente faz uma leitura, né, um estudo deste livro, Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, de nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Quais são as respostas que a vida está nos dando? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, no lar, junto dos nossos familiares, na rua, né? Onde nós estivermos. Quais são as respostas que a vida está nos dando? O que nós estamos buscando? Qual é o objetivo nosso, né? De cada um de nós? Então, nessa leitura que eu vou ler e nós vamos comentar um pouco, né, vamos fazer um estudo. Eu vou convidar você a refletir comigo sobre esta lição. Ela traz o título Talvez Hoje. E diz assim: talvez hoje surgirá quem procure ditar-lhe o que você precisa fazer. Entretanto, embora agradecendo a elogiáveis intenções de quem lhe oferece pontos de vista, ouça, antes de tudo, a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe. Talvez hoje, quantas vezes, né, a gente ouve um convite, a gente diz assim, talvez eu vá, né?
Talvez eu vá, se estiver tudo bem. É uma palavrinha que a gente usa todo dia, né? Então aqui, olha, nós vamos destacar nesse primeiro parágrafo. Depois eu vou continuar lendo a lição, mas vamos destacar aqui. Surgirá quem procure ditar-lhe o que você precisa fazer, trazendo os seus pontos de vistas. Nós também fazemos isso. Quantas vezes nós vamos dar um conselho, quantas vezes a pessoa nos procura e a gente vai levar aquela pessoa de acordo com o que eu acredito, com o que eu penso, a maneira como eu vejo. Então são os nossos pontos de vista. Assim também como outras pessoas, né, trarão para nós os seus pontos de vista. E aqui diz assim: ouça antes de tudo a sua própria consciência. Então vamos pensar, né? Vamos refletir a consciência de cada um de nós. No Livro dos Espíritos, a questão 621, está escrito assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Então Deus nos criou iguais e deu a todos nós a consciência. Ninguém pode dizer, né, que o outro é melhor nisso ou naquilo porque Deus o privilegiou. E aí a Patrícia falou na lição, né, trazida para nós hoje, sobre que cada um, né, tem a sua maneira de ver. E aqui também, né, está falando dos pontos de vista. Portanto, cada um de nós temos que desenvolver a nossa consciência. E quando tomamos, né, a consciência da responsabilidade que cabe a cada um de nós, nós vamos então aprendendo a não colocar no ombro do outro aquilo que é de nossa responsabilidade. Vamos aprendendo então a viver como verdadeiros filhos de Deus que somos, responsáveis por nossos atos e que temos que conviver, como foi dito pela Patrícia, né? A convivência com o outro ser, seja o irmão, seja o marido e a mulher, seja os filhos, pais, né? A família, enfim, e também na nossa profissão, no lazer, onde nós estivermos. Nós temos que então ter essa consciência que para conviver bem com o outro, eu preciso saber, né, dominar os meus impulsos, entender, né, que o outro não pensa como eu, e aceitar. E aprendi isso com minha mãe. Eu era menina e achava que tudo tinha que ser do jeito que eu achava que estava certo, né? Era um tanto assim autoritária na minha infantilidade ainda. E às vezes eu dizia as coisas e minha mãe dizia assim: filha, não é assim, tem as outras pessoas, e as outras pessoas pensam diferente. É por isso que muitos relacionamentos não dão certo, é por isso que muitas casas, a família vive, né, as turras um com o outro, acontecem muitas separações por conta da gente exigir muitas vezes que o outro pense pela nossa cabeça e não aceitar, né, que o outro pensa diferente. Então aqui está falando da própria consciência. E onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Isso quer dizer que não é privilégio de ninguém. E todos nós, Deus deu a todos nós, né, a mesma diretriz, a mesma oportunidade. Depende de cada um de nós desenvolver esse nosso raciocínio, desenvolver a nossa inteligência e saber nos conduzir diante da vida, diante de todos. Tem também aqui uma outra palavrinha que eu quero destacar: dever, né? Ouça antes de tudo a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe. Dever, né? Palavrinha pequenininha, que muitas vezes nós não damos muita atenção, mas que é muito importante. Porque na maioria das vezes
nós só nos lembramos que temos direitos. Em tudo nós queremos ter direitos, mas nos esquecemos dessa palavrinha simples, pequenininha, dever. Qual é o nosso dever de filhos de Deus? Qual é o nosso dever diante do outro, do nosso irmão, daquele que caminha conosco, ao nosso lado, ao qual nós fomos chamados a conviver pela paternidade divina, antes de tudo pela paternidade divina, porque estamos reunidos no mesmo lar, aqueles que necessitam desenvolver essa convivência, né? A gente sabe disso. Quando a gente lê lá que os desafetos se unem no mesmo lar, está ali, será que Deus é esse Pai tão monstruoso, né, que coloca pessoas que se detestam no mesmo lar? Porque tem pais e filhos que se detestam, né? Tem marido e mulher que, se não se separar, se matam. Às vezes, para não se separar, é melhor, cada um vai para um lado, né? Então, irmãos que se odeiam. Por que isso? Será que Deus é tão mau assim, né, que coloca no mesmo lar esses desafetos? Não, Ele está colocando justamente para que cada um de nós veja realmente a imperfeição minha e não do outro. Mas a gente está sempre com o dedinho assim, né? Sempre assim com o dedinho, ó, culpa sua, viu? Ó, a minha vida é uma droga porque você, né? A gente faz assim com o dedo para o outro. E a gente se esquece, dá uma olhada, a gente faz assim, né? Ó, dedão para cima, um para o outro, 3 para nós, né? 3 apontadas para a gente não percebe essas atitudes nossas, muitas vezes tão pequenas, né? E às vezes depois de que a gente acaba, né, vendo, quando a gente reconhece que o erro também foi nosso, a gente acaba ficando morta de vergonha, né? Aí dá a depressão, aí dá a tristeza, e quantas vezes acabamos até doentes por conta disso. Esquecidos, né, que somos, que existe uma palavrinha também chamada humildade, né, lembrada pela Patrícia, e que com a humildade, reconhecendo os nossos erros, nós podemos amenizar as situações, nós podemos fazer a reconciliação muitas vezes, né, e retornar uma convivência novamente, reconhecendo também os nossos erros. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes perfeitos, nós vamos encontrar no item 7, que é a instrução dos Espíritos, falando sobre o dever. E eu trouxe para nós, depois eu continuo a lição, mas eu trouxe para nós porque eu achei assim, que veio bem dentro dessa lição. Eu vou ler essa lição, essa mensagem, é uma mensagem, né, do Espírito Lázaro, que foi feita em Paris em 1863, mas que é atualíssima, é para hoje, né? Talvez hoje eu encontre nessa lição realmente aquela palavrinha que eu precisava ouvir, aquele momento em que, talvez lendo isso tantas vezes, eu não tenha sentido, porque muitas vezes a gente lê o Evangelho, lê uma mensagem, 1, 2, 3 vezes, e a gente, parece que a gente lê e não está dizendo nada, e de repente alguém repete aquela lição, alguém fala daquela lição e toca o coração, faz com que a gente trabalhe, né? A nossa consciência desperta. E Deus, né, que é infinita bondade, não tem pressa no nosso amadurecimento. Ele espera pacientemente que a gente vá aprendendo com a vida. Então, no Evangelho nós vamos encontrar o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo, e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. É encontrado nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Quer
dizer, o dever de chegar na hora, o dever de cumprir. Não é disso que está falando. Está falando do dever moral de todos nós, filhos de Deus. E está dizendo aqui, olha, primeiro consigo mesmo. E aí nós vamos lembrar o mandamento deixado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a si mesmo, ama o outro. Por mais difícil que o outro seja, por mais problemas que o outro cause, o filho, o marido, a esposa, o irmão, né, o pai, a mãe, enfim, qualquer pessoa do nosso relacionamento. Quem ama sabe entender. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Difícil, né? Qual é o meu dever e qual é o meu interesse? Como trabalhar essas situações, esse sentimento diante do dever? E vamos colocar, né, não é só um exemplo bem simples, né? Aquela mulher que de repente, né, às vezes casa-se muito jovem e de repente descobre que está apaixonada pelo outro, encontrou o homem da minha vida, aquele é o homem da minha vida que eu vou ser feliz, e muitas vezes tem filho, né? Então ela está diante do dever e do interesse, está diante de escolher, né? Como que ela vai escolher? Eu gosto do meu marido, mas eu estou apaixonada pelo outro. E aí, quantas vezes, né? E a gente não está fazendo, eu não estou falando como crítica, mas para a gente refletir. Diante daquela situação, eu quero ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, a gente esquece o dever, que é o dever de mãe, o dever daquelas crianças que a gente precisa ainda encaminhar para a vida. E quantas vezes, né, acontecem situações lamentáveis, que depois a gente fica lamentando. Então está ali, olha, porque está em contradição com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue ao seu livre arbítrio. Nós temos livre arbítrio. Podemos decidir o que quisermos diante das situações. Deus não condena, Deus não obriga, não impõe. Os espíritos bons, os bons espíritos, não impõem nada a ninguém. Quando se é imposto alguma coisa por algum espírito, é espírito que realmente de uma condição mediana, que ainda não entendeu realmente a lei de Deus. O aguilhão da consciência, esse guardião de probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso do vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus defeitos. Então a doutrina espírita, ela nos esclarece. A gente não pode mais, né, se esconder atrás daquela frase, né, aquela desculpinha. Eu não sabia, né? Com o espiritismo a gente não pode falar isso, né, Zé?
Não tem como a gente falar isso, porque a doutrina espírita nos esclarece, né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. E aí nós vamos lembrar o capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, no item 5. Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estais a caminho, para que este não vos entregue ao juiz, o juiz vos entregue ao ministro de justiça, e sejais metido em prisão, porque de lá não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. Quem é o juiz? É a nossa consciência. Ninguém vai nos julgar após os nossos erros, após nós deixarmos o corpo físico. Não existe um juiz. Mesmo os nossos irmãos doentes, os nossos irmãos chamados obsessores, aos quais nós devemos amar, devemos orar, devemos compreendê-los e perdoá-los quando nos perseguem, porque não sabem o que estão fazendo. Porque enquanto eles cobram, né, as nossas dívidas para com eles, eles estão se endividando diante de Deus, porque a consciência, esse juiz que todos nós temos, a eles também cobrará aquilo que fizerem. Então, para que esse juiz não nos entregue ao ministro da justiça, a lei de causa e efeito, e para que nós, né, não venhamos a sofrer. E hoje estamos na terra, num corpo carnal, muitas vezes passando por muitas dificuldades por conta da lei, e nós sabemos disso. Tanto é que a gente, né, dificilmente a gente reclama, às vezes a gente comenta, né, com o outro que estamos sofrendo, mas estamos aceitando, porque sabemos que Deus não castiga e que aquilo que estamos vivendo é o que nós construímos para nós mesmos. Então, lá no passado há uma causa, por isso hoje há um efeito desastroso. Se quisermos uma vida melhor no futuro, vamos então, talvez hoje, modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nos melhorarmos diante de Deus e dos nossos irmãos de humanidade que são aqueles que caminham conosco. E eu vou ler, né, o outro parágrafo da lição. É possível apareça algum coração amigo impondo-lhe quadros de pessimismo e perturbação relativamente às dificuldades do mundo, compadecendo-se, porém, da criatura que se entrega ao derrotismo e ao desânimo. Você observará a renovação para o bem, que a sabedoria divina promove em toda parte. Então Deus, Ele promove o bem para todos nós, basta que queiramos fazer o bem em vez de fazer o mal. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então o dever nos dá a força, quando naqueles momentos difíceis, né, que todos nós temos a enfrentar. O dever cresce e irradia sob formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele.
Linda essa mensagem, não é? E é para todos nós, porque nós somos obra de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós somos, o homem, né? Quando a gente fala o homem, a gente está falando do homem e da mulher, do ser humano, né? Nós somos uma obra realmente inacabada, né? A gente tem muito ainda para burilar o espírito, para que possamos dizer realmente que somos criaturas que amamos, que compreendemos, que perdoamos, né? Que sabemos entender o outro, que na maioria das vezes, né? Como você disse, né? Como é difícil, a gente sabe, né? De tudo. Quando a gente fala aqui, estamos falando para vocês, porque estamos falando de nós mesmos. A gente sabe de tudo isso, mas como é difícil aplicar isso no nosso dia a dia, principalmente começando dentro do lar, né? Com os nossos familiares. É provável que essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias de fadiga e doenças, mas conquanto a sua gratidão aos que lhe desejem bem-estar, você prosseguirá trabalhando e servindo ao alcance de suas forças. Ah, menina, não vai, você fica ali, né, se matando de trabalhar, você já trabalhou tanto, o que é isso? Vai descansar um pouco, né? A gente ouve isso. Vamos agradecer, muitas vezes aquela pessoa está vendo realmente que a gente está sobrecarregada, muitas vezes a pessoa está sobrecarregada, mas não vamos entrar, né, nesse labirinto, né, de coitadinha, como eu sou coitadinha, meu Deus, né, que vida dura que eu tenho, ninguém reconhece nada do que eu faço tudo para agradar e ninguém reconhece. Nós temos isto, nós somos melindrosos, nós temos ainda um melindre dentro de nós, porque nós temos muito ainda de orgulho. Eu me reconheço ser isso, a gente tem muito de orgulho. Às vezes a pessoa fala uma palavrinha, nem quis, né? Falou assim meio sem pensar, e a gente, nossa, né? Que raiva, né? Se eu pudesse, eu pulava no pescoço da fulana, estrangulava ela, porque quando já se viu falar isso comigo, na frente dos outros, porque me humilhou, porque fez isso, porque a gente não para, naquele minutinho, a gente não coloca a água da paz que o Chico Xavier ensinou, e respira e diz assim, né? De repente aquela pessoa não estava num bom momento. Vamos perdoar, né? Vamos aceitar que o outro também erra, que o outro é como nós, né? Quantos dias a gente está saltando pelas tamancas, a gente levanta de manhã sem vontade de conversar com ninguém. Nós temos esses momentos. Hoje, mais raramente, mas de vez em quando ainda tem, né? Já mudei bastante, ó, e olha que eu já caminhei bastante, né? Já li bastante, e não tem jeito. Então aqui, quando diz, né, que queira impor a você ideias de fadiga e doenças, porque a gente já está um pouco velha, está muito cansada, vamos deixar a canseira para lá, né? Vamos fazer pelo menos aquilo que é possível, vamos fazer alguma coisa. E na lição anterior, né, da quinta passada, começa assim, ó, se você acredita no valor da preguiça, olha a água parada. Como é que nós queremos terminar a nossa velhice, né? Sentada numa cadeira e, porque me dói aqui, me dói lá, porque eu estou velha, porque eu trabalhei, ou estou velho, trabalhei muito. Não, Jesus nos deixou esse lembrete. O Pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. E Ele foi crucificado porque estava trabalhando, porque estava tentando, né, nos deixar um exemplo de amor, de vida, né? Jesus deixou o exemplo da vida imortal para todos nós. Possivelmente notícias menos agradáveis venham a suscitar-lhes inquietações e traçar-lhes problemas. No entanto, você conservará a própria paz e não se desligará das suas orações e pensamentos de otimismo e de esperança. O otimismo e a esperança. Amanhã vai ser melhor. Hoje eu tive um dia difícil, mas amanhã vai ser melhor. A minha noite vai ser melhor. E assim a gente deve procurar, à noite, quando vamos deitar, a gente deve procurar de elevar o pensamento numa oração. Busque aquele santo que você acredita, que importa, né?
Ah, é Santo Antônio, Nossa Senhora da Aparecida, que importa? Busque alguém que você confie, que está no mundo espiritual, que vai te ouvir. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas você é espírita e fica pedindo para santo. Ué, nós não somos todos santos? Nós não somos filhos de Deus? Deus é santo, nós também somos. Qual é o problema? É uma questão só de palavras. É preciso que a gente entenda, né, que esse crescimento interno, que nós todos precisamos fazer em benefício nosso mesmo, nós precisamos dos outros. Então, é naquela posição que a Sandra colocou lá no estudo, né? A gente está com uma mão segurando, porque o que está acima de nós, que são esses nossos irmãos que já estão em condições melhores, vibracionais, né? Que já alcançaram, a mente deles já alcançaram um patamar melhor, eles nos seguram. E nós estendemos as mãos para aqueles que estão abaixo de nós. Então, muitas vezes é o familiar que não entende, que não quer saber de oração, que não quer saber muitas vezes não quer saber de Deus, né? Deus não vale nada, não sei por que você fica aí orando. O que adianta você vai toda quinta-feira na seja, ou você vai na missa e não vira nada? Quantas vezes a gente ouve isso? Não vamos nos importar com as palavras ditas por aquele que está precisando de ajuda. Vamos sim colocar a nossa confiança, o nosso otimismo, a nossa fé, a nossa esperança em Deus, fortalecendo-nos e passando também essa confiança, essa força aos outros. Que seria de mim se não tivesse recebido essa força, essa esperança, esta confiança? Não estaria aqui hoje. Naturalmente já teria até desencarnado de tanto medicamento, ou talvez não tivesse suportado todas as dificuldades, mas consegui sobreviver a tudo, sempre confiando em Deus, sempre confiando que ia melhorar as situações, tanto minha quanto dos meus entes queridos, e continuo a pensar assim: aconteceu isso, aquilo, não importa, amanhã vai ser melhor. Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia. E que vocês tenham essa confiança, essa certeza. Talvez hoje você tenha tido problemas, talvez hoje você tenha chorado, você tenha pensado assim: nada vale a pena, não sei mais o que eu faço, não é? Talvez hoje você tenha olhado para o espelho e visto a tua imagem e ficado com dó de você. A gente tem vezes que olha para o espelho e fica com dó, né? E ainda conversando ontem com a minha cunhada, a gente estava falando o quanto a gente muda, né? A gente olha uma fotografia e fala: gente, meu Deus, né? Olha como eu era, olha como eu estou hoje, né? Olha que diferença, meu Deus do céu, que isso, né? Cadê os cabelos, né, Hamilton? Cadê aquela cabeleira, né? Cadê aqueles cabelos negros que eu tinha, que brilhava, que todo mundo ficava assim, né? Com aquele cabelo que eu tinha. Olha o que restou, né? Mas ainda tem o cabelo, a gente ainda tenta, né, sobreviver. Então, tem aquele dia que parece assim que o mundo, parece que afundou a terra embaixo do pé da gente, né? Parece que você vai pisar e não vai encontrar terreno. Mas quando a gente confia em Deus, e confiar em Deus é confiar no próximo também, no pai, na mãe. Sempre tem aquele que está dentro de casa que a gente tem mais assim, afinidade, e que nos dá aquela força, aquela confiança para a gente prosseguir, e que faz com que a gente também segure o outro, né, que é mais desanimadinho, que está com mais derrotista, e assim a gente vai continuar vivendo, acreditando sempre que amanhã vai ser melhor. Uma boa noite a todos, né? Guardemos essa mensagem conosco para que a gente realmente tenha, né, essa força dentro de nós, tá bom? Agora nós vamos para o passe, né?